Cruzeiro 2-1 para cima do Bahia, um jogo equilibrado entre duas das melhores equipes do Brasileirão, um jogo inclusive que na minha visão o Bahia jogou mais, produziu mais, teve mais a bola, envolveu mais o Cruzeiro, mas cara, contra o Cruzeiro você não pode dar a mínima brecha, o Cruzeiro tem uma fase espetacular. Só antes de prosseguir com o vídeo, eu queria destacar que eu separei uma camisa do Cruzeiro, uma camisa com um azul mais claro, muito bonita. Deixei o link aí nos comentários. Sobre como foi o jogo, que nem eu falei, eu achei o Bahia mais dominante, teve mais a bola, finalizou mais, vou provar o que eu tô falando, ó, estatísticas. Posse de bola 63% para o Bahia, 37% para o Cruzeiro. E aqui eu vou reafirmar o que eu já falei recentemente no 21 Futebol Clube, que é minha outra página. O Cruzeiro não tem um futebol bonito. O Cruzeiro tem um futebol efetivo. Só ver como é que foi o jogo de volta contra o Atlético também. Foi estatísticas muito parecidas. O Cruzeiro finalizou menos, o Cruzeiro teve menos posse de bola, mas é um time numa intensidade, numa voltagem muito alta. É um time que disputa cada bola até o final. É um time com caras em momentos espetaculares. É o melhor momento da carreira do Caio Jorge. Muito provavelmente é o melhor momento da carreira do Matheus Pereira. O Matheus Henrique voltando de lesão já há algum tempinho, agora já sendo titular, né, como um segundo volante. Lucas Romero jogando muito. Melhor momento da carreira do Christian. O Wanderson, mesmo sem fazer gol, agregando bastante. Uma linha de defesa muito sólida. Então, assim, é um time com um momento individual dos jogadores muito bom e um time com uma mentalidade muito forte. Mas se a gente fala de futebol vistoso, o Cruzeiro não tem. O Cruzeiro tem um time efetivo, né? Os gols da partida. O Bahia abre o placar com um gol antológico, um gol absurdo do Jean Lucas, uma finalização espetacular de fora da área. Faz ali um golaço. E esse nem foi o gol mais bonito da partida. Porque um tempinho depois o Matheus Pereira faz uma jogada espetacular. Esse dali eu já estou falando de 30, 32 do segundo tempo. Ele dá uma caneta linda demais no Acevedo, que eu achei que fez um bom jogo até, conduziu muito bem a bola, escondeu a bola nesse meio de campo do Bahia. Ele é um cara que tem uma pegada mais forte nessa parte defensiva do Bahia, e que eu confesso que eu não imaginava que tinha toda essa qualidade. Eu naturalmente não assisto todos os jogos do Bahia, mas eu tinha o pensamento que o Acevedo era mais esse volante é, brigador, que roubava a bola, desarmava e já soltava a bola rapidamente. Mas dá pra ver que o Acevedo tem bastante qualidade. Eu acho que em alguns momentos faltou ser mais rápido. Por exemplo, teve uma jogada linda dele no primeiro tempo. Ele dribla dois, três e podia ter finalizado, conduz mais a bola e é desarmado, por exemplo. E faltou muito isso pro Bahia, principalmente no primeiro tempo. Criou muito, criou várias jogadas, mas não conseguiu transformar em chances claras. O William José no segundo tempo, cara a cara, perdeu o gol. E contra esse time do Cruzeiro, você não pode errar. Então, o Cruzeiro empata o jogo em uma caneta espetacular do Matheus Pereira para cima do Acevedo, a bola vai na trave, no rebote sobra no pé do Sinisterra, que é entrado justamente no lugar do Wanderson, que eu citei agora há pouco. É questão de tempo, essa é a tendência, pelo menos, para o Sinisterra pegar a vaga de titular. É um cara que tem muita qualidade, não mostrou nem perto até agora do que ele pode fazer. É um cara que não à toa estava no Bournemouth. E para quem não acompanha tanto a Premier League, deve olhar e falar: ah, o cara estava no Bournemouth, deve ser qualquer jogador meia boca. Mas o Bournemouth vem de temporadas muito boas. E o Sinisterra era uma peça importante desse time. Era um dos principais pontas do elenco. Talvez não era titular absoluto, porque tinha ali um Semenyo muito bem, esse era o principal jogador que brigava por posição com ele. Mas o Justin Kluivert mais centralizado, né? É um Bournemouth bem interessante, por sinal. Perde os jogadores, mas contrata caras que vão talvez até melhor, né? Por exemplo, perdeu o Solanke pro Tottenham e trouxe o Evanilson, que também tem no gol a rodo, né? O brasileiro, que tá muito bem lá. Mas enfim, o Sinisterra tem um potencial muito grande, é um cara que é rápido, é um cara que é habilidoso, mas não mostrou ainda tudo que pode. Mostrando isso, ele é titular do Cruzeiro com certa tranquilidade no lugar do Wanderson. Enfim, ele estava no lugar certo na hora certa, empatou o jogo. E o gol do Gabi, eu falei que no gol do João Lucas já foi um gol espetacular, um gol antológico. Eu vou retirar o que eu falei de antológico. Foi um gol lindo, maravilhoso. Antológico foi o do Gabi. Coisa de 40, 41 do segundo tempo, uma cobrança de falta para o Cruzeiro, muito longe. Tem um passe curto para ele ameaça dar um passe, né, para o cara que deu o passe curto para ele, e nisso a marcação já abre espaço para ele. Ele conduz um pouquinho,
Mais uma bola saindo de 3 dedos, saindo do Ronaldo, indo literalmente na gaveta, de muito longe, um foguete, um tiro. Na minha visão, esse até agora foi o gol mais bonito do Brasileirão. E saiu justo dos pés do Gabi, do Gabriel Barbosa, nesses minutos finais contra o Bahia. É inegável. A gente pode questionar, talvez, comprometimento, talvez parte física, talvez idade, qualquer coisa do Gabi. Agora, uma coisa que não tenho que questionar é a estrela desse cara. Quando precisa de alguém aparecer, é incrível como esse cara é o escolhido, o predestinado, né? Porque é um gol absurdo que dá essa vitória para o Cruzeiro. Não tem nem muito o que falar ali, como é que você vai defender isso? Talvez o erro foi não ter encurtado no Gabi. Mas daquela distância, é muito raro a gente ver o Gabigol finalizar de tão fora, de tão longe, né? Eu não me lembro do último gol dele de tão longe, por exemplo. Tanto já no Flamengo, tô falando disso. No Cruzeiro, com certeza, é, deve ter sido o primeiro gol dele, assim, de uma distância tão longe. Enfim, mas nesse momento que precisou de alguém brilhar, foi justamente o Gabi. Por sinal, esse time do Cruzeiro tem uma carinha de campeão, cara. Não sei se da Copa do Brasil, do Brasileirão, mas tem uma carinha de campeão, com o Gabi vindo do banco, sendo estrela. Eu tô sentindo que o Cruzeiro vai ganhar alguma coisa essa temporada. A Copa do Brasil, eu diria que hoje é o grande favorito ao título. E no Brasileirão, a questão dos pontos tá assim, ó. O Cruzeiro tá com 47 pontos, logo atrás do Flamengo com 50. A diferença é que o Cruzeiro já teve um jogo a mais. E é porque o Flamengo tá numa regularidade muito grande, né? O Flamengo só perdeu 2 jogos nesse Brasileirão e tá com um elenco absurdo, o elenco do Flamengo, né? Não tem comparação. Hoje o Flamengo tem o melhor time, o melhor 11 iniciais e disparado o melhor elenco do Brasil. Então, assim, a tendência é que o Flamengo ganhe o Brasileirão. Campeonato mais longo, né? Tem mais opções do que o Cruzeiro, do que o Palmeiras, do que qualquer equipe. O que chega mais próximo é o Palmeiras. Mas enfim, é um Cruzeiro com carinha de campeão. Se vai ser do Brasileirão ou da Copa do Brasil, eu não sei. O fato é que essa vitória foi espetacular. Não precisa jogar bem. É o time que não precisa jogar bem. Só que você não pode errar. Deu uma brechinha pro Cruzeiro, tá lá. 3 pontos, vitória, triunfo cruzeirense. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.